Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Elton Sales e estou aqui para gravar mais uma aula para você, certo? Bom, na aula de hoje, especificamente hoje, eu vou trabalhar um dos temas mais relevantes da química. Nada mais, nada menos o tema que mais cai no Enem, que a gente fez uma análise recente de 2018 a 2021, 2018 a 2021, o assunto que mais cai dentro da fisicoquímica, 30% da prova do Enem, é termoquímica. Então acompanha a aula de hoje sobre entalpia. Bom, vamos lá? Termoquímica. O que é a termoquímica, professor? Termoquímica é a área da fisicoquímica que estuda o calor envolvido nas reações. Calor, aquele mesmo calor que você estuda em física. Lembra o calor em caloria ou em joule do que macete, né? O Q do que macete, o Q do que mole. Lembra disso? Né? De calor sensível, de calor latente, é esse mesmo calor. Só que a gente vai falar do ponto de vista químico. Ok? A gente vai falar do calor absorvido ou liberado por uma reação, por uma transformação química, ou até guardado em uma molécula, tá? Então esse é o tema da aula de hoje. A reação química, né, o fenômeno químico, uma transformação, ela pode ser uma reação endotérmica ou exotérmica. Aprenda esse conceito, trabalhe bem com ele. Endotérmica é a reação que absorve calor. A gente vai dizer que a variação de energia dessa reação, que a gente chama de entalpia, ΔH, é positivo. Imagina que eu tenho um reagente A e B que vão receber energia para poder se transformar em C e D. Então é esse o processo. O reagente A e B está lá bonitinho e tal, ganha uma quantidade de energia de uma fonte externa, alguém dá energia para esses reagentes e eles se transformam nos produtos. Então há um ganho de energia. Por isso que o saldo, o ΔH, que é a entalpia, é positivo, é maior do que zero. Um exemplo claríssimo é a fotossíntese, que por sinal está desenhado aqui, para a gente fazer uma relação entre as disciplinas, né? Entre a química e a biologia. Então a fotossíntese é um exemplo de uma reação que absorve calor, chamada de endotérmica. Mas também existem as reações exotérmicas. A exotérmica é o contrário. Então tem o reagente A e B, eles se juntam e sobra calor, ele joga calor para fora, joga calor para a vizinhança, ok? É uma reação exotérmica, libera energia na forma de calor. O ΔH, o saldo, é sempre negativo, então tinha mais energia, reagiram, liberaram uma quantidade, um pacote de energia. Exemplo, reação de combustão. Toda a reação de combustão é a única reação que eu posso dizer qual será o ΔH antes de eu fazer o cálculo. Então, antes de eu fazer o cálculo de ΔH, eu já sei que vai dar um ΔH negativo na reação de combustão, porque toda a combustão é exotérmica. Pensa comigo, por que se queima um combustível, desde uma vela até um combustível mais elaborado? Para liberar calor, para a reação jogar calor para a vizinhança, entendeu? Então vamos falar disso, ó. Entalpia. Entalpia é o nome que se dá químico do calor envolvido na substância, do calor da substância, do calor da reação. Entendeu? Por que não chama simplesmente de calor, usa o mesmo que? Porque foi estudado por uma forma diferente, por uma fonte diferente, por pesquisadores diferentes e acabou recebendo um outro nome, tá? Chamado de entalpia. A entalpia é o calor de uma substância, certo? Depois a gente estuda a variação da entalpia, que é o calor de uma reação, mas é o calor, é a energia na forma de calor de uma substância. A gente vai usar, unidade de medida, as mesmas que você está acostumado a usar, né, que você já faz o cálculo, ou em caloria ou em joule. Então, o que eu preciso anotar aqui? Ó? Caloria, cal, não é isso? E joule, J, ok? Então, ou está em caloria ou está em joule. Se precisar fazer uma relação, transformar uma unidade na outra, que às vezes precisa, né? Uma caloria está para 4,18 joules, tranquilo? Então, uma caloria, 4,18 joules, caso você precisa fazer a conversão, essa é a variação. Outra coisa que você tem que se acostumar é que quando coloca o K na frente, né, um kcal significa 1000 calorias. Então, precisando converter, é isso. A mesma coisa, se tiver 1kJ, 1kJ significa que eu tenho 1000 joules. Em química, especificamente, se um exercício está em caloria ou quilocaloria, ele é inteiro em quilocaloria. Raramente você tem que converter de uma unidade para outra, sabe? Então, raro. Não vou falar que não existe,
certo? Como digo para os meus alunos, né? 99,7% de chance de começar em quilocaloria e terminar em quilocaloria. Ou de começar em quilojoule e terminar em quilojoule o exercício completo, não precisa fazer nenhuma conversão. Diferente que da física, muitas vezes tem que converter uma unidade na outra para usar em sistemas internacionais e tal. Então aqui não tem essa pequena variação de unidade, tá? Mas a relação está feita, ó, 1 para 4,2, né? Normalmente os alunos arredondam para 4,2 de aula. Ok, vamos voltar no conceito? Aqui está um exemplo da reação da fotossíntese, porque eu quero explicar para você o conceito de entalpia, o conceito de calor de substância. Em alguns livros você encontrará como energia química. Veja, você aprende lá energia na forma de elétrica, energia potencial, energia cinética, a gente está falando de uma energia química. Mais uma, hein? Na fotossíntese, o Sol emite radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta vai incidir sobre a planta. E a planta, tendo uma fonte de CO2 e água, tá? Tendo CO2 e água, CO2 da atmosfera e a água normalmente do solo, né? Ela puxa pelas raízes. Então, tendo CO2 e água, ela consegue fazer a fotossíntese, certo? Essa radiação ultravioleta, energia, anota aí, ó. Então, essa radiação é um pacote de energia. Tá vindo energia do Sol, a nossa principal fonte de energia. Essa energia bate, então, na folha onde faz a fotossíntese, CO2 e água, que também tem energia. A molécula de CO2 guarda uma quantidade de energia e a molécula de água também. E elas se juntam e formam, basicamente, aqui duas substâncias, tá? Lógico que forma muito mais do que isso, né? Há várias equações possíveis, mas vamos pegar a básica, que é formar glicose e O2. O gás oxigênio é liberado na atmosfera, ele guarda também um pouco de energia. Mas concorda que a glicose fica na planta? Certo? A glicose fica guardada na planta. A glicose, sacarose, frutose, né? As moléculas todas mais complexas, veja como é mais complexa, tem mais carbono, hidrogênio, oxigênio, ela fica na planta. E a molécula, guarda a energia. Então há uma parte da energia guardada dentro de cada molécula. Entendeu? Isso é a entalpia. Se você entendeu que a molécula pode guardar um pacote, uma quantidade de energia, a energia dentro da molécula, certo? A energia dentro da molécula, você entendeu o conceito de entalpia. Entalpia é então a energia guardada na molécula. Eu posso dizer então que essa reação foi uma reação endotérmica, porque o CO2 e a água receberam energia, absorveram energia, ele é o sistema, o entorno é a vizinhança, então eles absorveram energia para poder formar a glicose e o O2. Eu posso representar isso na forma escrito por uma equação e posso até calcular a energia envolvida na reação, entendeu? E é isso que o exercício vai te pedir nessa matéria. Tá? Ele vai pedir para você calcular quanto de energia foi absorvida para cada reação. Então há maneiras diferentes de fazer esse cálculo, certo? Mas antes de fazer esse cálculo, fazer essa conta, eu vou mostrar para você como que aparece escrito numa equação e como são os gráficos de energia envolvidos, certo? Então acompanha comigo aqui. Vamos lá? Cálculo de entalpia. Tá? Então se prepara que agora a gente vai entender a variação de entalpia de uma reação. Eu acabei de te dar o exemplo da fotossíntese, então grava comigo. Fotossíntese está aqui, ó. Ela é uma reação endotérmica. Por quê? Vamos escrever na forma de uma equação. Uma equação. Eu tenho CO2, que é gasoso, eu tenho a água, que pode entrar líquida nessa equação, e essa reação vai ganhar uma quantidade de calor. Eu falei que esse calor vem do Sol, né? Então tá aqui, ó, o calor. Perceba, o calor está sendo adicionado do lado dos reagentes, ok? Então é muito comum que numa reação dessa, completinha, tenha os números, aqui ó, tem o estado gasoso, fale que a água é líquida, por exemplo, fala que vai formar a glicose aquosa, por exemplo, ou até, aqui eu vou pôr AQ, que vai ser misturada com água, vai formar oxigênio gasoso. O número do balanceamento, por exemplo, vem balanceado, ó, 6 para 6 para 1, para 6. Então está todo mundo balanceado. O importante é você entender nesse contexto que o calor está sendo absorvido na reação. Veja graficamente. Graficamente eu saio de reagente indo para produto. E perceba, a entalpia é o eixo Y aqui. Né? Então aqui tem um valor em quilojoule ou em quilocaloria. Ó. Esse gráfico, por exemplo, pode ser em quilojoule.
que você percebe? Você percebe que saiu de uma quantidade de energia e recebeu energia para chegar nos produtos. Tá vendo? O saldo a gente chama de ΔH, variação da entalpia. Porque eu saí de uma energia somada dos reagentes e cheguei numa energia maior dos produtos. Entendeu? O exercício vai te perguntar o quê? Quanto vale esse ΔH? Se a reação for endotérmica, o ΔH sempre dará um sinal positivo, maior do que zero. Ok? Ó, ΔH positivo. Porque é um saldo positivo, está recebendo energia, a reação absorve calor, é endotérmica. Tá? Esse gráfico ele é energia, aqui é energia, e aqui é o caminho da reação. O caminho da reação é a rota, né? Colide, bate, né? Forma os intermediários, forma o produto. Então, normalmente até nos novos exercícios, né, nos exercícios mais recentes dessa matéria, nem tem o caminho da reação. Ele põe um em cima do outro aqui e a seta vai dizer. Se a reação estiver subindo no saldo energético, é porque é endotérmica. É o que está aqui, ó. Quanto vale esse ΔH? Vamos aprender a calcular ainda hoje? Fica aí comigo. No próximo vídeo eu vou mostrar as 3 formas de calcular esse ΔH. Eu só quero que você entenda o conceito. Reação endotérmica. Calor absorvido do lado dos reagentes. Ok? Ótimo. Vamos para o outro lado? Exatamente o oposto à exotérmica. Na exotérmica eu peguei uma reação de combustão. Então se hoje você foi lá na cozinha e ligou o gás, né, do seu fogão a gás, ok? Queimou propano. Propano é um gás GLP, derivado do petróleo. Reação de combustão é um conteúdo que cai demais, especificamente nessa matéria de termoquímica, tá? Combustão de hidrocarbonetos, está aqui, ó, hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Vou preparar uma aula específica sobre reações de combustão, vou deixar disponível no canal em breve, tá? Queimei hidrocarboneto, preciso do comburente, então combustível mais comburente, libera CO2 e água, tá aqui. E libera também calor. Veja, o calor está sendo gerado do lado dos produtos. Veja a diferença, aqui calor do lado dos reagentes, aqui calor do lado dos produtos. Tá? É uma forma de representar. Essa equação não está balanceada? Então vamos balancear. Não está com estado físico? Vamos colocar. Ó. É o gás propano que queima gás, oxigênio, liberando gás carbônico e água também, aqui no caso gasosa. Balanceamento, 3 carbonos, 3 CO2, 8 hidrogênios, 4 águas. Aí ficam 3 vezes 2, 6, 6 mais 4, 10, 5 de oxigênio. Tá vendo? 5 vezes 2, 10, devidamente balanceada. Na representação, bom ter o estado físico e bom estar liberando calor, mostrando o calor liberado. Tá? Vamos falar agora da variação de calor da reação. A variação é negativa. Por que negativa? Porque ele sai de uma entalpia maior, de uma energia maior, e perde energia para se transformar em CO2 e água. Esse saldo ele é menor do que zero, ou seja, é um ΔH de sinal negativo. Tá? Mas professor, ali está mais calor. Cuidado! O ΔH é uma informação que não vem na equação, vem a parte da equação. Vem toda a equação e depois escrito ΔH igual a tanto. É diferente de colocar o calor escrito na equação. O calor é escrito na equação, ele será somado do lado dos reagentes quando for endotérmica, né, e somado do lado dos produtos quando for exotérmica. Então ele não tem sinal positivo ou negativo dentro da equação. Agora, na forma de ΔH, quando eu escrevo ΔH igual a, eu tenho que dizer que o saldo foi ou positivo ou negativo. Positivo na reação endotérmica, negativo na reação exotérmica. Ok? Confere? Vou dar licença para você tirar aquele print, tá? Anota tudo aí, esses gráficos são muito importantes nessa matéria, muito relevantes, tá? Anotado? 3, 2, 1, clicou? Ok. Anote aí, observações gerais, ó, é sempre bom colocar. Toda combustão é exotérmica. Fato. Fato. Tanto que, em muitos livros, pode ser que na sua apostila, no livro que você esteja estudando, tem até um subitem, lá um capítulo dizendo entalpia de combustão. Ela é uma entalpia normal, é um cálculo normal, só que é especificamente estudado para reações de combustão. Entendeu a lógica? Então não é que tem algo diferente. Não, pelo contrário, é padrão. Mas o ΔH será sempre negativo. Ok? Espero que você tenha curtido a aula. Fica aí. Próximo vídeo eu vou te ensinar os 3 métodos de como que se calcula a entalpia. Então no próximo vídeo, entalpia de formação. No outro vídeo, Leite-Hess. E por último, energia de ligação. Ok? Bons estudos e até a próxima.